Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre a segunda jornada de Direito Processual Civil. O evento, que ocorreu em Brasília, Distrito Federal, foi realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e contou com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. O objetivo foi o de definir posições interpretativas sobre o novo Código de Processo Civil, adequando-as às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Ministros do STJ, desembargadores, juízes federais, juristas e especialistas no tema também debateram amplamente questões relacionadas ao novo Código para consolidar o entendimento jurisprudencial na Justiça Federal. Ao final do evento, foram elaborados 51 enunciados a serem adotados por órgãos do Poder Judiciário. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal promoveu a segunda jornada de Direito Processual Civil em Brasília, Distrito Federal. O encontro contou com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e serviu para que especialistas tivessem a oportunidade de debater aspectos do Código em busca de mais efetividade na aplicação das leis e de segurança jurídica. Para ministros do STJ, desembargadores, juízes federais e juristas, este código, aprovado em 2015, é bastante extenso e muitas vezes é necessário alinhar as decisões para uma melhor prestação jurisdicional. Acompanhe. Por meio da Constituição de 1891, o Brasil passa a contar com o Direito Processual Civil da União e os Códigos Estaduais de Processo Civil, todos com base no modelo federal. A Bahia saiu na frente em 1915 ao ser o primeiro estado a elaborar a norma. A ideia de cada localidade ter uma legislação desta natureza não deu certo. Com isso, a Constituição de 1934 atribuiu primordialmente à União e supletivamente aos estados a competência para legislar sobre matéria processual. Teve até uma comissão para elaborar o Código Nacional de Processo Civil. Mas foram muitas as divergências internas. O resultado foi um projeto transformado em lei por meio do Decreto-Lei 1608. Um texto com mistura de aspectos modernos e antiquados. Em 1973, a norma ganhou uma reforma e vigorou durante 43 anos. O Brasil precisava de um novo código que acompanhasse a realidade e os anseios sociais. Em 2009, uma comissão de juristas começou a preparar um anteprojeto. 8 meses depois, o entregou ao Congresso Nacional, que durante 5 anos debateu o tema. Só em 2015 a lei foi aprovada e começou a valer no ano seguinte. Foi o primeiro Código de Processo Civil brasileiro editado em um regime democrático. Já estava na hora dessa norma passar por mudanças? Na verdade, houve uma discussão bem ampla com a sociedade brasileira, com todos os operadores do direito, e contando melhores caminhos para a justiça mais rápida, mais eficiente e, sobretudo, mais produtiva com relação à celeridade do julgamento. A ideia é que nós possamos entrar num consenso acadêmico, num senso comum teórico dos juristas, dos operadores do direito, para aplicar melhor o Código de Processo Civil. Como toda lei, ele é abstrata e ele precisa de uma discussão para concretização no momento da discussão objetiva no processo de determinadas proposições. Há 2 anos, este tema reúne magistrados da Justiça Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, advogados e outros profissionais ligados ao direito. É a segunda jornada de Direito Processual Civil, que ocorreu em Brasília, no auditório do Conselho da Justiça Federal. O Código Processo Civil 2015 tem 2 anos e meio, ainda uma criança. E sendo uma criança, precisa ainda, digamos, do devido carinho e da devida atenção para interpretarmos as normas que são ainda muito novas. A iniciativa é do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e sempre tem total apoio da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF ressaltou que as mudanças já são realidade e precisam ser conhecidas e interpretadas pelo julgador. Eu disse
Eu, inicialmente, sempre fui contra a reforma do Código. Achava que não era oportuno, mas não importa, também disse eu, depois da reforma. Reformamos, temos um código e temos que interpretá-lo com uma dose mínima de simpatia. Aliás, temos o dever de interpretá-lo para concretizar seus princípios e normas. A jornada de processo civil, ela na verdade já entrou no calendário dos juristas brasileiros, porque é o momento de discutir modificações do Código de Processo Civil, interpretações da nossa lei processual civil e tratar de toda a dinâmica do foro na jurisdição civil. E é preciso debater e debater muito. Afinal, o Código de Processo Civil é extenso, tem mais de 1000 artigos. É muita informação sobre diversos aspectos diretamente ligados à vida do cidadão. É um assunto que está presente em processos de diversas naturezas. Se aplica a todas as áreas do direito, né? Você pegar o direito de família, aplica o Código de Processo Civil, direito tributário, Código de Processo Civil, direito administrativo, enfim, qualquer área, e ainda tem aplicação subsidiária nas áreas de processo penal, eleitoral, administrativo, enfim, é uma norma com abrangência enorme. O diretor do Centro de Estudos e corregedor-geral da Justiça Federal não poupou elogios ao sucesso da primeira jornada e aos sinais de que a segunda edição será da mesma forma, um avanço quanto à discussão do tema. Reunimos hoje renomados membros da comunidade jurídica para a realização da sessão da segunda edição da Jornada de Direito Processual Civil, cuja primeira edição teve amplo sucesso e se mostrou de extrema valia para a evolução teórica e dogmática do direito processual civil em nosso país. As jornadas organizadas pelo Conselho da Justiça Federal são de grande importância para a formulação da doutrina nacional e têm grande repercussão na jurisprudência também. Ao longo de 2 dias, os participantes dividiram-se em comissões para debater o tema e preparar propostas. Nós esperamos que saiam enunciados aqui, que estruturados, enfim, cientificamente aprovados aqui na jornada e que servirão de balizamento para as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, foram votados os enunciados já aprovados nas comissões em plenária. É essa norma que vai definir se uma vitória na justiça é apenas um tigre de papel ou se é real. Parabéns a vocês, todos os processualistas, que terão um trabalho enorme de, nesses dias, debaterem, buscarem soluções para a efetividade do processo e para uma justiça melhor. No próximo bloco, temas do novo Código Civil que ainda geram dúvidas foram debatidos na jornada promovida pelo Conselho da Justiça Federal. E mais, conciliação, tutela provisória e procedimentos especiais foram assuntos discutidos em grupos de trabalho formados por especialistas da área civil. Nós voltamos daqui a pouco. O novo Código de Processo Civil possui muitos pontos que ainda são controversos e que precisam ser debatidos para que a prestação jurisdicional na área civil seja a melhor possível. E foi isso que os participantes da segunda jornada de Direito Processual Civil fizeram. Eles se dividiram em grupos de trabalho para trocar ideias sobre os temas que ainda geram incertezas na hora da aplicação da lei. Conciliação, tutela provisória e procedimentos especiais são alguns deles. Veja só. O direito hoje está nas ruas, todo mundo entende tudo, todo mundo debate. Então a jornada é um momento assim de parar um pouco, né, do dia a dia, daquela atividade, dos fóruns, dos tribunais, dos conselhos e refletir com serenidade, com calma, e ouvindo todas as partes para que a gente possa, então,
lançar algumas conclusões prévias sobre temas que o Código trouxe, né, o novo Código de Processo Civil, mas que ainda não tivemos tempo de amadurecer com calma. Foi exatamente esse o objetivo da segunda jornada de Direito Processual Civil, que reuniu no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília profissionais extremamente interessados em conhecer mais a legislação. Na prática, foram separados alguns temas do novo Código de Processo Civil que ainda geram dúvidas, para que fossem trabalhados ponto a ponto. Uma tarefa dividida em comissões. Esta foi presidida pela ministra Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça. Teve como relator e um dos coordenadores científicos, respectivamente, os magistrados federais Rogério Fialho e Frederico Kühler, os dois do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O grupo ficou responsável por dedicar-se a alguns dos aspectos relacionados ao processo do conhecimento, que ainda geram incertezas na hora da aplicação da norma. Aqui na Comissão de Processo de Conhecimento, estamos discutindo vários temas relacionados à produção da prova, à própria importância da audiência de conciliação, a obrigatoriedade de comparecimento das partes à audiência de conciliação, a contagem de alguns prazos processuais e vários outros assuntos relacionados a essa importante fase processual. O desembargador falou em conciliação. Isso porque há uma lei atual que privilegia essa forma alternativa de resolver conflitos. É o novo Código de Processo Civil. Entenda, outras normas tratam disso, porém o CPC, em vigor, por ser bem recente, dá destaque ao estímulo dessa cultura que o Judiciário quer implantar como uma rotina, a de tentar achar uma solução sem precisar entrar com ação na Justiça. O novo Código traz essa cultura da conciliação muito forte, com a obrigatoriedade da audiência de conciliação, com a obrigatoriedade de comparecimento da parte. Então, isso é muito importante, esse tema, nessa nova concepção trazida pelo CPC de 2015. O CPC determina, por exemplo, que o Estado, sempre que possível, promoverá a solução consensual de conflitos. Os magistrados, advogados, defensores públicos e integrantes do Ministério Público deverão estimular a conciliação e a mediação e outros métodos. Os tribunais deverão criar centros judiciários que serão responsáveis pelas sessões e audiências de conciliação e mediação. O procedimento, em geral, é claro para o julgador, mas ainda há lacunas sobre pequenos detalhes que, se não são bem interpretados, podem comprometer, neste caso, todo um processo de tentativa de acordo. Por exemplo, a gente está discutindo ali vários enunciados propostos sobre aquela audiência de conciliação e mediação que o Código instituiu lá no artigo 334, por exemplo, né? Então tem vários aspectos ali. Se a parte comparece e não apresenta proposta, isso seria considerado, por exemplo, uma litigância de má-fé, né? Aquela empresa que vai comparecer a proposta para chegar lá e dizer eu não tenho proposta nenhuma, então esse foi um enunciado que a gente discutiu aí, então ela pode fazer isso. Outra comissão de trabalho ficou responsável pela tutela provisória e procedimentos especiais, assuntos tratados com destaque pelo novo Código de Processo Civil. O desembargador federal Fernando Quadros, da 4ª Região, foi o relator. Mas afinal, o que é uma tutela provisória? A lei traz o termo que comporta tipos diferentes. Está tudo descrito do artigo 294 até o 311. Um exemplo. Imagine a seguinte situação. Você teve o nome colocado indevidamente no serviço de proteção ao crédito, ou até atrasou um pagamento, mas mesmo tendo honrado a dívida com atraso, a empresa manteve os dados na lista de devedores. Diante do constrangimento, dos prejuízos, a pessoa decide entrar com um processo na justiça. Só que a decisão final pode demorar. É quando se recorre à tutela antecipada, para demonstrar que há necessidade de uma decisão o quanto antes. A tutela provisória, a tutela de urgência, ela é muito procurada, porque é a possibilidade que a parte tem de, no início do processo, já conseguir o que ela está buscando. Um tratamento de saúde, uma matrícula numa escola, a guarda de uma criança, enfim, tirar o nome do SPC, ela já faz isso antes de toda daquela demora do processo. Quanto aos procedimentos especiais, o novo CPC trata do tema desde o artigo 539 até o 770.
traz duas classificações: os de jurisdição contenciosa e os de jurisdição voluntária. O primeiro inclui ações como as de dissolução parcial da sociedade, de família e outros. Dentre os que o segundo engloba estão notificação e interpelação, divórcio, separação consensual e outros. Procedimentos especiais, como são temas que fogem um pouco, né, arrolamento de bens, sequestros, são temas que fogem um pouco da rotina do processo, também são temas que o Código deu um tratamento especial e que o juiz tem que estar bem atento, né, para quando se tratar desses procedimentos, ele está atento e procurar aplicar aquele rito, porque se ele tem aquele rito especial, né, é justamente porque ele demanda uma atenção especial pela natureza do direito que está envolvido ali. Ao longo do dia, o desembargador Frederico trata do tema em dose dupla, no gabinete, ao julgar os processos, e na sala de aula, onde é professor. Para ele, o maior desafio está na mudança do olhar. Essas discussões são essenciais para que, lá na hora de aplicar o código, de interpretar o código na comarca, o juiz, o advogado que vai entrar com recurso e tal, que eles tenham pelo menos um farol de como ele deve se comportar diante dessa nova norma. Entender e interpretar profundamente as novas regras significa melhorar o serviço para o cidadão. Tudo isso requer, evidentemente, momentos como esse, tábuas de discussões que possam nos permitir uma jurisdição melhor. Daqui a pouco, recursos e precedentes, assuntos que necessitam de um entendimento comum por parte dos profissionais do direito. E ainda, execução e cumprimento de sentença. Como tornar estas partes do processo mais rápidas e efetivas? Nós voltamos em instantes. Durante a segunda jornada de Direito Processual Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal, diversos aspectos da nova lei foram debatidos. Entre eles estão os recursos, precedentes judiciais, execução e cumprimento de sentença. De acordo com especialistas, discutir esses assuntos faz com que o grau de eficiência do funcionamento da Justiça melhore, além de acelerar a eficácia das normas constantes no processo civil. Ao final do evento, foram elaborados 51 enunciados a serem adotados por órgãos do Poder Judiciário. Acompanhe a reportagem. Nós temos um momento muito propício para os debates em torno de temas de direito processual civil, pois um novo código foi apresentado ao país recentemente, em 2015, e a aplicação das novidades, dos novos dispositivos deste novo código, e seja muitos debates, muitas discussões, até que se tenha um panorama mais pacificado em torno do entendimento correto a ser aplicado. Recursos e precedentes. Assuntos que também necessitam de um entendimento comum por parte dos profissionais do direito, devido ao novo Código de Processo Civil. Eles foram o foco desta comissão de trabalho presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. O relator da comissão foi o desembargador federal Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele explica um por um. O recurso é uma impugnação de uma decisão concretamente proferida. O precedente tem um alcance mais amplo, digamos assim, porque ele pode ter, claro, um efeito vinculativo para todo o Poder Judiciário ou apenas um efeito persuasivo, no sentido de indicar, mas não obrigar, digamos, os magistrados a seguirem. O novo código trouxe inovação quanto aos precedentes. O novo CPC estabeleceu uma grande inovação,
que são os precedentes vinculativos do artigo 927. Isso é muito importante para resolver os problemas de divergência. Nós temos uma isonomia, digamos, a mesma razão, os mesmos fundamentos, a mesma interpretação para todos os casos. E onde estaria a origem de tantas controvérsias na hora de julgar? É a interpretação. Por exemplo, o artigo 942 do Código de Processo Civil fala de uma turma ampliada, quando a turma do tribunal muitas vezes não tem uma decisão unânime, há uma decisão de um voto divergente. E isso tem turma de 3 membros, turma de 5 membros e, evidentemente, encontra algumas dificuldades. E hoje estamos estudando, dentro das propostas apresentadas, o melhor enunciado para servir, não vinculativamente, mas de roteiro para os julgadores brasileiros, principalmente os julgadores que servem de orientação o Superior Tribunal de Justiça, para que os juízes tenham um norte com relação à uniformidade de julgamento nos tribunais estaduais e nos tribunais federais. Por fim, uma comissão só para tratar de execução e cumprimento de sentença. Momentos importantíssimos no desenrolar de um processo judicial. Assim entende o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. A execução e o cumprimento de sentença são o aspecto mais importante, eu diria, do Código de Processo Civil. Por quê? Porque é a hora em que você terminou a causa, alguém ganhou, e essa pessoa precisa executar, ou seja, transformar em realidade aquilo que a sentença lhe deu. Ele foi o presidente da comissão escolhida para trocar ideias e experiências sobre os 2 aspectos. Ao lado dele, profissionais do direito, alguns deles magistrados federais. O ministro explicou que a Lei Processual de 2016 trouxe melhorias quanto ao cumprimento da sentença e execução. Na verdade, em relação a eles, não é que tenha havido muitas mudanças, é porque o código anterior ele já vinha sendo modificado para chegar no estado em que as coisas estavam em 2015. Mas o código novo trouxe algumas novidades nessa área, de sorte a tornar a execução e o cumprimento da sentença o mais eficazes possível. Ao final dos trabalhos, os grupos levaram enunciados a serem aprovados em plenária. A partir dessas propostas, refletir um pouco, mas sempre com essa visão. Academia, tribunais, advogados, estudantes, todos debatendo para trazer assim, uma visão de todos e chegar a alguns pontos comuns. Um resultado que é importante para todos, de grande valia para quem está nos tribunais federais ou para quem atua em um tribunal superior. Na verdade, o direito processual civil transita por todas as seções do Superior Tribunal de Justiça, claro que um pouco menos naquelas que cuidam da seção que cuida do direito penal, mas na de direito público, na de direito privado, todos os temas são comuns a ambas as seções. Também o direito processual civil tem influência no direito processual penal, de modo que a importância dos temas aqui examinados é muito perceptível dos julgados no dia a dia do Tribunal da Cidadania. Entenda, os enunciados não significam decisões a serem adotadas pelos órgãos do Poder Judiciário. Não funcionam como uma determinação, longe disso. Os enunciados aqui firmados, eles servem de norte ao aplicador do direito, tanto para os advogados, quanto para os procuradores, para o Ministério Público, para o juiz, porque consolidam o que seria a opinião majoritária da doutrina brasileira sobre determinado tema. O objetivo é tentar reduzir ao máximo um problema. O de 2 magistrados, cada um com seu processo, decidirem de forma diferente uma situação totalmente igual ou muito parecida. Por isso a importância do precedente, porque havendo precedente, a mesma interpretação precisa ser seguida em todo o Brasil. Então isso é um passo à frente, é um passo no sentido da segurança jurídica. A primeira jornada foi um sucesso, como já dito por tantos participantes. Mas a segunda edição teve como característica um diferencial que permitiu debates mais consistentes, respostas mais seguras, um resultado que, ao que tudo indica, será bem mais eficaz. Todos já viemos nos atualizando antes mesmo do código entrar em vigor, né? Mas ele entra em vigor e aí nós temos que continuar os estudos. E agora,
com a experiência prática, auxiliando também na interpretação. Sempre haverá dúvidas. O importante é que momentos como o da segunda jornada sejam uma constante. É justamente a hora em que a justiça vai tirar algo do devedor e entregar ao credor. Quando eles se reúnem para chegar a um consenso, a sociedade sente a diferença. O Código de Processo Civil brasileiro passou por reformas para acompanhar as mudanças sociais. E não é só com essa norma. Toda lei precisa estar de acordo com a realidade do país a que pertence. No caso do CPC, ainda se faz mais do que necessário, porque se trata de uma legislação que fundamenta inúmeras decisões de magistrados. Porque nós temos hoje 110 milhões de processos. E o Código de Processo Civil, portanto, ele trata com todos esses processos já ajuizados e os que estão sendo ajuizados. E, portanto, ele é importante para todo o Poder Judiciário, e sendo importante para todo o Poder Judiciário, é importante para a sociedade brasileira e para o cidadão. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF, ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.